Amém? Você está feliz nessa noite? Que Jesus se faz presente aqui. Sentado mesmo, quem quiser acompanhar. Livro de Lucas, capítulo 5 e verso 3. Enquanto você procura, quero demonstrar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Agradecer ao pastor pela oportunidade. Livro de Lucas, capítulo 5 e verso 3, que diz assim: Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava o povo. Até aqui. O texto que a gente leu vai ser citado alguém muito conhecido, Simão, que vai ser Pedro, um dos discípulos de Jesus. Só que nem sempre Pedro foi Pedro, e nem sempre Pedro foi discípulo. Porque antes Pedro era apenas um pescador. Só que vai chegar um dia na vida de Pedro em que Pedro vai ter um encontro com alguém. Só que esse alguém não é qualquer alguém, esse alguém é Jesus. E quando alguém tem um encontro com Jesus, algo diferente acontece na vida, a vida é transformada, a história muda. E é isso que vai acontecer com Pedro. Só que certo dia Jesus está andando na praia. A Bíblia vai dizer que tem uma multidão e Jesus não consegue mais ensinar. Aí ele olha para a beira da praia e vai ver 2 barcos, e um desses é de Pedro. Aí ele chega para Pedro e vai dizer: Ô Pedro, posso usar o teu barco para pregar para a multidão? Aí Pedro estava lavando as redes. Aí eu imagino que Pedro olha para as redes, olha para o barco. Oh, mas Jesus, o barco está catingando. Aí Jesus: não tem importância não. Mas Jesus, o barco é pequeno. Não tem importância, Pedro. Mas Jesus, o barco não tem aparência. Não tem problema, Pedro. Porque o que vai fazer a diferença dentro do teu barco não é o tamanho, não é a aparência, não é o cheiro, mas é quem está entrando nele hoje. Rabacalassúria. Aí talvez entrou alguém aqui dizendo: eu não tenho uma história, não tenho um chamado. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu não me importo com a aparência, eu não me importo com o tamanho. O que faz a diferença na história de alguém não é o sobrenome da família, não é a conta salarial, mas é quando Jesus entra no barco da tua história, algo é transformado. Aí Jesus entra no barco e vai começar a ensinar. Aí imagina o Pedro, Juninho. Aí Pedro se assenta no barco e está ouvindo Jesus. Porque quem está pregando não é simples um pregador. Quem está pregando não é qualquer pregador. Quem está pregando é Jesus. E Jesus é o pregador dos pregadores. Hoje a gente acredita nisso por fé, mas um dia vai ser por vista. Porque hoje quem você está ouvindo com o microfone na mão é um menino de 20 anos. Quem você ouve pregar é o pastor Carlinhos. Mas vai chegar um dia que não vai ser apenas o canal usado por ele, mas chegará um dia que será a fonte eterna que não se apaga. Será o próprio Jesus ensinando eu e você no céu. Porque quem está pregando ali não é um pregador, mas é verdadeiramente o verbo. Aí ele está ensinando. Aí o tempo passa, ele para de pregar. Aí ele vai olhar para Pedro, vai perguntar: ô Pedro, o que estava fazendo aí? Estava lavando as redes que eu estava pescando na madrugada. Aí Jesus olha para a situação: tu é pescador? Sou. Mas ô Pedro, tem rede, tu pesca, tem barco, mas e o peixe? Aí imagina que Pedro vai coçar a cabeça e vai dizer: Jesus, não peguei nada não. A gente pescou a noite inteira, mas não veio nada. Aí Jesus olha para Pedro e vai dizer: ô Pedro, volta a pescar, mas dessa vez joga na direita, que vai acontecer algo diferente. Aí imagina a cabeça de Pedro, porque aqui quem é pescador na história não é Jesus, é Pedro. Aí Pedro imaginando: jogar na direita? Não tem nada a ver não. Sou pescador, Jesus, joga na frente, na esquerda, para trás, para o lado. Não tem nada a ver não. Mas já que tu, Senhor, falou,
pelas tuas palavras, eu lançarei a rede do lado direito. Só que a gente ouvia, é muito bonito. Só que aqui, Pedro na verdade estava dizendo, Jesus, eu até vou lançar, mas se der errado a culpa é tua, tá? Porque todo mundo vai ver que eu vou tentar por causa de ti. Mas se der errado, a culpa vai ser tua. Era Pedro dizendo, Jesus, na minha experiência, na força do meu braço, eu já tentei. E não deu certo. Mas por causa da tua palavra, eu vou tentar. É isso que a gente tem que entender. Pela força do nosso braço, Vitor, não dá certo mesmo. Mas quando tem a palavra dele, acontece. Com a força da nossa mão não dá certo, mas quando ele entra na história, prospera. E talvez eu vim aqui, chegou alguém aqui que está na situação de Pedro, mas Deus vai me usar nessa noite para dizer para alguém, para de tentar na força do teu braço, do teu jeito, da tua maneira, e coloca nas mãos de Jesus, porque quando tem palavra dele, acontece, prospera, dá certo, vai para frente. Aí Pedro vai e vai jogar a rede. Aí ele puxa, aí tem peixe. Sabe por que tem peixe? Porque tem palavra. Sabe por que a igreja ainda está de pé? Porque tem palavra. Sabe por que a tua casa ainda está de pé? Porque tem palavra. Sabe por que a gente ainda está vivo depois de uma pandemia? Porque na nossa casa ainda tem palavra. Sabe por que mesmo tudo dando errado em tantos lugares, essa casa continua prosperando? Porque continua tendo palavra. E enquanto tem palavra dá certo, não importa o que aconteça ao redor. É a palavra. Aí Pedro volta. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, Pedro, pegou? Peguei, um monte de peixe. Só que na Bíblia não tem a quantidade de peixe. E se não tem a quantidade que Pedro pegou, é porque ninguém contou. Quem era para contar era Pedro, porque quem jogou a rede foi ele. E por que Pedro não contou? Porque a partir desse momento, Jesus olhou para ele e disse, ô Pedro, até hoje tu foi pescador de peixe. Mas agora, não vai ser mais pescador de peixe não. Vai ser pescador de homens, Pedro. Aí Pedro deixa tudo e não conta. Por que Pedro não conta? Se foi ele que pegou. Porque Pedro entendeu. Não vale a pena eu viver por algo que apodrece na beira da praia. Pedro entendeu o que eu estava pescando até agora, o que eu estava vivendo para pegar até hoje, acaba, tem fim. Só que na minha vida hoje chegou alguém que a palavra dele passa céu e terra, mas a palavra dele não muda. Pedro, até hoje tu até pegou peixe, mas hoje vai ser homens. Por quê? Até hoje, Pedro, tu pegou peixes vivos do mar para matar, mas a partir de hoje eu vou te usar para pegar homens mortos e trazer a vida. Isso que é missão. Jesus chamou a gente para ser como Pedro, para pegar homens que estão mortos em vícios e trazer a vida através da palavra dele. E eu acredito que nesses últimos dias Jesus não está levantando uma igreja de multidão que vem para cá para receber o que Jesus tem para entregar, mas que vem para cá para ser discípulo, que sai nas ruas para pescar homens que estão mortos, estão fracos e trazem a vida através da palavra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe, irmão. Palavra tremenda.